Neymar, Anitta, Pablo Vittar. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas pela inusitada junção desses três nomes, seja muito bem-vindo, mas eu já vou te explicar logo de cara do que não se trata esse vídeo, que é para você não perder tempo assistindo ele. E se você me conhece, a tua pergunta talvez seja o que tem a ver esses três com o meu trabalho, com aquilo que eu faço aqui no canal e meus outros projetos. Eu não vou falar da carreira dos três, tá? Eu não vou falar da carreira de futebol, do jogador de futebol do Neymar, nem das carreiras artísticas ali da Anitta e do Pablo Vittar. Não vou fazer uma análise dos seus talentos, não vou fazer análise das suas obras, dos seus resultados, dos seus fracassos. A carreira em si de cada um deles não é o foco aqui. Não vai ter uma análise, né, dessas três coisas. Óbvio que eu vou fazer referência a essas carreiras, porque aquilo que me interessa, obviamente vai ter contato com elas, mas não são elas o foco. Então, se o que você queria era uma análise de cada um deles a respeito disso, não é aqui que você vai encontrar. Aí é melhor procurar por outro canal, enfim, outras fontes, no qual você vai encontrar isso com gente muito mais abalizada para avaliar o futebol do Neymar, né, e a parte artística, musical da Anitta e do Pablo Vittar. Aqui vai me interessar a personalidade de cada um deles. É de personalidade que eu quero falar aqui com vocês. Quem me acompanha sabe que eu faço alguns cursos presenciais imersivos de algumas horas sobre formação da personalidade. E nesse curso eu falo muito sobre as 12 camadas da personalidade, que é uma das teorias que existem para poder tratar de formação de personalidade. Não é a única, mas é uma das mais interessantes. E nesses cursos, né, o contexto deles, depois de várias horas tratando a respeito disso, desse processo de formação de uma maneira mais teórica, genérica, chega um momento em que é preciso ilustrar esse processo com exemplos reais e concretos. E aí eu faço estudos de caso nesse curso, e um desses estudos de caso eu reúno 3 em 1, que é exatamente o estudo de caso do Neymar, da Anitta e do Pablo Vittar. Porque eu quero mostrar, através de um pouquinho da individualidade de cada um, mostrar como eles são muito parecidos em relação a um modelo que eles seguem da formação das suas personalidades. É sobre isso que eu vou querer tratar aqui hoje. Vou falar um pouquinho de cada um deles para mostrar o quanto o molde dos três é o mesmo, no final das contas. E como, portanto, o molde de boa parte das pessoas, né, na formação das suas personalidades, segue também a mesmíssima imagem, né, o mesmíssimo modelo, vamos dizer assim. Vou tentar me explicar aqui nesse vídeo. Então, assim, uma primeira coisa que eu acho que é interessante, vamos começar com o ponto em comum que eles têm, um dos pontos em comum que eles têm de partida, que é o fato de que eles nasceram praticamente na mesma época, porque o Neymar é de 92, a Anitta é de 93 e o Pablo Vittar é de 94. São ali do começo, quase meados ali dos anos 90, portanto o Pablo Vittar está fazendo 30, Neymar 32, Anitta 31. Né? Quando a gente chega ali nos 30 anos, a distância de idade começa a importar menos do que quando a gente é mais jovem, quando tem 10, 15, 20 anos. Né? Um ano de diferença quando você tem 15 para 16 já é bastante coisa, pode ser bastante coisa. Mas quando a gente tem 30, 31, 32, essa diferença já não faz mais tanta relevância. É fácil você visualizar isso pensando em relacionamentos amorosos. Você vai achar um absurdo uma criança de 10 namorar com um cara de 20, por exemplo, né? Por ser uma menina ou um menino, né? Mas quando você pega alguém de 30 namorando com um de 40, você não vai achar tão absurdo assim. Aliás, não há absurdo, né, nesse contexto. Porque justamente, né, já estamos numa fase da vida em que a personalidade já está razoavelmente formada e, portanto, a diferença de idade já não vai importar tanto assim como importa no começo. Então nós estamos aqui diante de 3 personalidades que estão ali em torno desses 30 e poucos anos. Portanto, personalidades ainda em aberto, que ainda estão em formação, tem muita coisa para viverem ainda, né? Podem mudar muita coisa a seu próprio respeito, mas que são personalidades que já conseguiram passar por uma série de etapas ou de camadas, né, da personalidade, em que você consegue enxergar uma série de características já cristalizadas, consolidadas, que embora possam ser modificadas, elas já são suficientemente claras para que a gente possa então olhar para eles como personalidades mais inteiras, vamos dizer assim, não tão abertas assim. Né? Então, esse é o elemento comum. Né? Eles nasceram na mesma época, estamos no mesmo contexto de língua, de cultura, né? Embora o
Pablo Vittar seja do Maranhão, Neymar de São Paulo, Anitta do Rio de Janeiro. Já estamos nos anos 90, já estamos num contexto em que, né, televisão já era o império da televisão, portanto o império da imagem, já temos uma cultura muito comum, né, no Brasil ainda mais, porque a Rede Globo de televisão ela tinha um poder imagético imenso, né, com as suas novelas, então temos uma cultura comum que veio muito através desse universo. Né? Ainda não, eles nascem meio que junto ali quando a internet começa a aparecer para nós seres comuns. Né? Então eles crescem no universo em que a internet vai entrando aos poucos. Né? Ali na época deles, acho que mal tinha TV a cabo ainda. Né? Tinha TV a cabo, mas também não era nada tão espetacular assim. Então eles têm isso em comum. Nasceram, portanto, com as figuras de proeminência iguais, vindas que são ali pela TV, pela cultura local. Não parece que nenhum deles tinha uma condição em casa cultural muito diferente ou diversificada que permitisse a eles terem modelos, né, de quem eles poderiam ser, diferentes daquilo que qualquer moleque, qualquer menina tinha ali nos anos 90. Modelos que, em geral, vinham através do universo da televisão, principalmente, né, falando. Pois bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né, das suas histórias pessoais e alguns tópicos que me interessam. Então, quando você vê o Neymar, aqui acho que dá para falar dos três juntos nesse aspecto, porque eles começam todos na infância, de certo modo. Desde a infância, tanto Pablo Vittar, quanto a Anitta, quanto o Neymar, já despertam o interesse por seguirem as carreiras que vão seguir. Ou por tentar construir algo na linha que eles estão trabalhando. Então, quando o Neymar já começa, obviamente, como todo menino, né, começa a jogar futebol desde muito cedo, seja na rua, na praia, na areia, né, entra nas peneiras dos times, já entra no sub-11, sub-12, 14, 15, sei lá quantos sub tem por aí. E quando o moleque tem talento, quando ele tem uma dedicação, né, o processo vai acontecendo dentro de uma estrutura que já está pronta. Né. O Neymar ele nunca precisou pensar, por exemplo, o que eu faço da minha vida, será que é isso que eu devia fazer ou não, porque desde muito criança, né, ele tem, digamos, a sorte de ter um talento, de ter, né, o amor pelo esporte. Então perguntas que às vezes a gente leva a vida inteira para responder, quem a gente quer ser quando crescer, o Neymar literalmente está respondido desde criança. Né? Quer ser jogador de futebol, tem o sonho, tem o desejo, e mais importante, ele tem a condição para fazer isso acontecer, como ele faz acontecer. Já com 13, 14 anos, ele já vai lá para o Real Madrid, só não fica no Real Madrid porque ainda é uma época em que os clubes europeus ainda não pagavam tão caro para levar crianças, né, jovens, muito jovens, para lá. Isso muda depois que o Messi deu muito sucesso, né, que foi tirado da Argentina desde criancinha, e aí quando se vê o que se transformou o Messi, aí todo mundo começa a pegar os moleques cada vez mais cedo. Né. Talvez o Real Madrid até se arrependa de não ter pegado o Neymar aos 14 anos, porque poderia ter sido o Messi deles, de certa maneira. Talvez fosse bom até para o próprio Neymar. Mas o fato é que não fica lá, o Real Madrid não banca o que o pai do Neymar queria, porque vai ser o grande né, o condottiere da carreira do Neymar. Mas o Santos banca, né, o Santos paga um valor razoável já para ele com 14 anos de idade, e ali ele vai fazer a carreira, e a carreira aqui todo mundo mais ou menos conhece. Né, quando ele sai do Santos para o Barcelona, para o Paris Saint-Germain, para o time árabe lá, todo mundo mais ou menos sabe como é que a coisa funcionou. O que é interessante quando a gente vai conhecer a personalidade do Neymar, e aqui eu vou só indicar para você, tem um documentário que é interessante, não completo, mas interessante, acho que está na Netflix, sobre o Neymar, acho que tem 3 ou 4 episódios, se eu não me engano, né, no qual você consegue então conhecer um pouco mais da pessoa que é o Neymar. Porque como ele também tem um conflito muito grande com a mídia, a imagem da mídia para o Neymar é normalmente de diminuição da pessoa dele. Ou ele é imaturo, né? A palavra menino Ney tinha uma conotação quando ele tinha lá os seus 17 anos, tem outra quando ele tem 30 e poucos, né? Se ele continua menino Ney, querem sempre dizer que ele é muito imaturo, né? Já chegando ao ponto de muitos já dizer que ele seria mau caráter e coisas desse tipo. Se você for olhar a imagem do Neymar, da pessoa do Neymar na mídia, você vai estar vendo algo muito, muito distorcido. Mas também não dá para comprar a imagem que o próprio Neymar vende através das suas redes sociais, né? Através do grande alcance que ele tem. Porque de fato o Neymar consegue algo que nem Cristiano nem o Messi tinham. Sabe? A coisa do marketing do Neymar, ele foi considerado melhor do que os dois, assim, de alcance, de capacidade de venda, de comunicação. Então o Neymar tem um poder midiático dado pelas redes sociais que se contrapõe com muita força com relação ao que a mídia consegue fazer. E como ele dá resultado em campo, então você tem dois Neymar.
que você pode olhar. Você vai ter aquele Neymar adorado por aqueles que olham para o resultado em campo, para aqueles que não dão bola para as coisas da mídia, e você vai ter um Neymar da mídia que de certa forma torce até contra. Né? É feio de ver, mas essa é a realidade que está colocada. Então, se a gente quiser conhecer o Neymar, não vai dar para olhar nem para um lado nem para o outro, porque um vai estar, talvez passando pano e para o outro lado tentando jogar ovos e tirar todos os panos possíveis perto dele. O interessante quando você vai ver o documentário é que, obviamente, aquilo que é mostrado é somente aquilo que é autorizado, né? Então você tem que sempre levar em consideração isso. Não é assim, então, não é biografia não autorizada. Não, é biografia ou documentário autorizada, né? Porque é filmado ali dentro. E é interessante, né? Porque ele tem que ter um mínimo de espontaneidade, tem que ter um mínimo de sinceridade naquilo que permita que a gente conheça razoavelmente ele. E quando você vê quem é o Neymar, você vê claramente que ele ainda tem, na sua personalidade, ainda tem um processo de fato de enfrentamento de menino, porque o pai ainda controla toda a carreira dele, você vê que tem um certo conflito com o pai, porque tem uma hora que o Neymar tem que ser meio que o dono de si mesmo, né? O dono da sua carreira, da sua empresa. O próprio pai percebe isso, quando ele parar de jogar, daí ele assume isso aqui, eu saio fora. Mas até então, né, é muito difícil separar a figura do pai e do empresário. E isso, obviamente, cria uma certa condição para o Neymar, tendo dinheiro, tendo quem cuide das coisas, que ele possa simplesmente permanecer meio que curtindo a vida e fazendo o trabalho dele, né, sem maiores preocupações. Então temos aí um problema, talvez de maturidade mesmo, da pessoa Neymar, não do jogador Neymar, que eu acho o Neymar como jogador maduro. Mas como pessoa mesmo, talvez não seja tanto. Porque tem aí algo com a relação com o pai que ainda precisa ser não digo resolvida, mas é um processo que ainda precisa acontecer. Talvez só depois ele parar de jogar, que isso possa de fato se consolidar. E essa imaturidade aparece muito justamente, a primeira cena do documentário eu acho sensacional. Acho que é a primeira cena, ou uma das primeiras, em que o Neymar está voltando para o Brasil. Eu não sei se é de férias, se é de uma das suas contusões, não me lembro direito. E o fato é que ele chega, né? Ele tem o filho dele, que ele teve com seus 17 anos lá, o primeiro filho dele. E aí ele está no carro, né? Desceu do aeroporto, tal, do avião, e ele está no carro falando com o filho. Dizendo, filho, não, saudade tua, papai já vai te ver, parari, barará, já estamos chegando aí, beleza. Já fala com o pai, moleque ansioso por esperar o pai. Só que ele não vai ver o filho. Primeiro ele para num restaurante ou num bar no qual ele vai encontrar alguns amigos, entre eles o Gabriel Medina, o surfista. E até acho que tem uma cena que acho que o menino volta a ligar para ele no bar, ele fala, não, papai já vai, papai já tá chegando, não sei o que e tal. Não tem problema nenhum o Neymar ir falar com o Gabriel Medina. E ver o filho depois, ok, não tem problema nenhum. Mas diz muito da sua hierarquia, vamos dizer assim, de importância, que ao chegar, e ele não vê o filho com tanta frequência assim, né, porque joga muitos anos na Europa e acaba, com tantos jogos é difícil de vir visitar aqui, e acho que, imagino que o menino, quando escola também, de visitar o pai. Então, assim, se você vem pra cá, cara, não tem amigo, entendeu? Tem teu filho primeiro, antes de tudo, e mais e acima do que tudo. E ali naquela cena, você vê claramente que é uma cena em que, se ela está sendo mostrada, é porque não se está vendo nada demais naquilo. Mas ela é muito reveladora, justamente por uma espécie, talvez, de inconsciência do próprio Neymar. Fala assim, cara, os amigos são importantes, mas eles não podem vir antes do filho. Não estou fazendo aqui uma análise, um julgamento moralista. Eu tô só tentando enxergar aqui, dessa individualidade do Neymar, algo que qualquer um, naquela posição, naquele contexto, né, faria essa escolha. Quando você faz a escolha que faz de preferir os amigos, etc e tal, é porque, obviamente, você ainda tem fazendo um olhar de homem maduro para essa situação, você ainda não tem um homem efetivamente maduro ali. Não é à toa que quando você conhece mais o Neymar, você vê que ele leva junto com ele os seus chamados parças. São as únicas pessoas, no fundo, que ele confia. São os seus amigos da época de infância, de adolescência, né, no qual ele banca muita coisa, né, daí eles têm as festas dele, tem os jantares, os churrascos, os pagodes dele. Não, assim, o Neymar, ele é extremamente profissional, tá? Assim, quando você vê assim, a preparação dele, o próprio documentário mostra a preparação dele, acho que para a Copa do Mundo, para voltar de contusão, assim, cuidado com a sua saúde, tudo isso, assim, ele é absolutamente exemplar. Mas é como aquele bom aluno da escola, aquele que assim não vai tirar nota baixa, não vai, mas vai fazer tudo certinho, vai se comportar na sala de aula, vai fazer tudo aquilo. Mas nós estamos falando aqui de maturidade de vida. Então imagina um menino bem comportado que engravida a menina. E depois assim, ok, você pode ser bom aluno, mas entre ser um homem maduro para poder educar o seu filho já são outros 500. Há nitidamente uma defasagem.
ali no Neymar. E uma coisa que eu acho interessante nessa defasagem é perceber o quanto, pelo sucesso que o Neymar tem, o fato de que com quem ele conta de fato é o pai dele, embora você perceba ali que talvez ele quisesse uma emancipação maior, e é esses seus amigos. E ele só pode contar com eles. O Neymar é uma pessoa mais solitária do que parece, mais sozinha do que parece. Ele depende mais, talvez, da presença dos parceiros e do pai do que talvez ele se dê conta mesmo. Porque com a dimensão que ele se transformou, as pessoas que se aproximam, é difícil de você, demora para você confiar. Né? É difícil mesmo. Né? Imagine então, em termos de relacionamento amoroso, né? Tanto teve o caso lá da menina que tentou criar toda uma situação para acusá-lo de estupro, filmando, não sei o que e tudo mais, que por sorte, né, por sorte conseguiu se perceber que aquilo era uma tremenda de uma sacanagem com o Neymar, que assim, ninguém iria acreditar no Neymar se não tivesse aquelas imagens. Enfim. Chega então o Neymar nos seus 30 e poucos anos, ainda jogador de futebol, portanto ainda vivendo uma vida que começou desde a infância, que não mudou em absolutamente nada, não foi obrigado a nada, teve o seu sucesso, tem a sua dedicação, tem todo o seu mérito ali com relação à sua carreira e tem esse aspecto meio de imaturidade na sua personalidade. Acho que todo mundo consegue perceber isso. Vamos para a Anitta, que é de 93. A Anitta, aos 8 anos, já cantava no coral da Igreja Católica, ali do bairro, ali da cidadezinha onde ela morava, no Rio de Janeiro, acho que é Honório, alguma coisa, acho que é bairro do Rio. Ela faz aula de dança e ela já tem, desde criança, né, ela já tem essa coisa de querer ser famosa, de querer ter sucesso. Uma coisa interessante, né? Também tem um documentário dela, acho que também está na Netflix, também de alguns episódios. Ele é muito parecido com o do Neymar, no sentido de que você vê que vai-se até um certo ponto para mostrar essa intimidade, essa sinceridade, essa autenticidade, para não parecer que é uma coisa meio de propaganda. Mas também não vai tão a fundo assim, né, para ser uma biografia não autorizada onde se pode contar tudo. Talvez lá para frente isso possa acontecer. Por enquanto ainda não. Eles têm um certo controle sobre as suas imagens. Mas o documentário também mostra algumas coisas que são muito interessantes de você perceber. A Anitta, desde pequena, ela é ambiciosa. Né? Você vê ali que se a coisa do Neymar, o amor pelo futebol, o talento e a carreira dá para ele terceirizar para o pai ou para algum agente e a coisa acontecer, com ele fazendo o que ele mais gosta e os outros cuidando das coisas de adulto, a Anitta já tem uma outra característica. Ela sabe construir a sua imagem e a sua carreira. Né? Talvez até com uma ambição estando mais na frente do que o próprio talento, seja vocal, de dançarina, de qualquer outra coisa. Ela até se lisonjeia quando dizem que ela é um grande case de marketing, né? Porque ela chegou a estudar, fazer técnico de administração, ela chegou a trabalhar como estagiária na Vale do Rio Doce, e ela é o pai do Neymar. A Anitta tem uma característica, quando você conhece a vida dela, que ela é a Larissa, né? Depois ela escolhe a Anitta por conta do seriado, da obra do acho que é do Nelson Rodrigues, se não me engano, Presença de Anitta. Posso estar confundindo muito aqui, porque estou confundindo talvez a atriz que faz a Anitta, que faz uma outra coisa do Nelson Rodrigues, talvez eu esteja confundindo tudo. Enfim, ela escolhe esse nome artístico vindo dali, porque a personagem ela era ao mesmo tempo suficientemente, né, sexy, sem deixar de ser meio inocente. Né? A Anitta, ela constrói a sua imagem, ela constrói a sua carreira, e ela tem um domínio do processo que ela controla com mãos de ferro. Até hoje. Então quando você conhece ali a Anitta como mulher, né, como dona de si, isso acontece desde muito cedo. É ela que manda na mãe, é ela que manda nos irmãos, ao contrário do Neymar, que não consegue mandar ainda. Não consegue mandar. Então, em termos de estrutura de personalidade, a Anitta é uma mulher formada, enquanto o Neymar ainda tem coisa para provar com relação à sua maturidade. A Anitta já não dá para dizer isso. Ela é uma mulher madura, que acompanha ali, até pelas escolhas e decisões que ela faz da sua carreira. Então, assim, de novo, não estou analisando a qualidade artística dela, percebendo a partir da personalidade algo que vai, obviamente, se manifestar através da carreira. E você tem ali, claramente, essa ambição presente desde o primeiro momento. Ela tem mão de ferro. Né? A forma como ela lida com a família, como ela lida com o irmão, com a mãe e tudo mais, é meio assim. Ela é a chefona da coisa toda. Né? E ela é uma ambição que não tem muita medida. Né? Ela está numa conquista de carreira internacional, onde eu acho que ainda
tem chão para ela conquistar, para ela galgar, degraus para ela galgar, talvez ela não consiga, ou talvez ela desista antes disso, mas porque ela anda dando umas entrevistas dizendo que ela chegou no ponto que ela já conquistou tudo e agora ela quer ter produção independente, quer ser mãe independente. De novo, é a dona da própria história, da própria vida, da sua ambição e vai atrás de realizar esses sonhos, de realizar os seus planos, os seus objetivos. Isso fica muito nítido ali. Por outro lado, assim como o Neymar, embora seja uma pessoa mais madura, digamos assim, como mulher, assim como o Neymar é profundamente sozinha e solitária. Se o Neymar tem os seus parceiros, a Anitta tem a sua família que ela leva junto com ela o tempo todo. O irmão é o responsável de uma coisa, a mãe tá ali sempre junto. Quando tem o Natal, alguma coisa, ela paga para todo mundo ir junto. Quando apareceu uma irmã que ela não conhecia, do pai que tinha separado da mãe, que já não tinha, quer dizer, um irmão que ela não conhecia, e daí ela descobre que tem uma sobrinha, um irmão que nunca se aproximou de medo de achar que ele estava interessado em alguma coisa, né? Quando ela descobre, ela já bota debaixo da asa e já faz aquilo tudo assim. É nítido. É nítido que a Anitta, assim, depende da presença da sua família para não ser tão sozinha assim, para não ser tão solitária assim. Quando ela quer ser produção independente, os seus relacionamentos, mesma coisa com o Neymar. Deve ser muito difícil, né, a Anitta namorar com alguém, porque é difícil de não achar que alguém não esteja ali se aproximando por algum interesse que seja, alguma coisa que valha. Né? Tanto que acho que quando ela chegou a casar, ela fez lá, né, separação total de bens, né? Quer dizer, não é problema em você casar com separação total de bens, mas quer dizer alguma coisa isso também, né? Enfim. Você vê então que quando você conhece a vida da Anitta, quando você conhece a vida do Neymar, você vai vendo que são pessoas diferentes, personalidades, um mais maduro, o outro menos maduro, mas você começa a perceber que tem alguma coisa em comum. Tem alguma coisa em comum. Pois bem, o que tem a ver o Pablo Vittar aqui nessa nossa conversa? O Pablo, desde criança, ele já tinha, né, essa coisa meio do artista também, né, que já torna meio diferente. E ele diz em entrevista que ele já sabia que ele ia deixar uma grande marca dele no mundo, né, com aquilo ali. O que me interessa aqui, da história do Pablo, do Maranhão, né, aquela história de não vem de uma família rica, mas daí vem para São Paulo, começa a trabalhar, começa a tentar estourar com um artista, etc, etc. Daí começa uma carreira, acaba tendo o seu sucesso, acaba tendo também uma grande aceitação de uma mídia, porque daí nós estamos aqui para essa época mais nossa, né? Temos todo um contexto no qual o tipo da arte, né, o drag queen que o Pablo Vittar se você pegar em outras épocas, uma Rogéria, por exemplo, ou mesmo o Ney Matogrosso, que não se enquadra com drag queen, mas que tem essa coisa de usar o corpo, da imagem, do se vestir, da fantasia e tal. Você vê que nunca houve problematizações em termos sexuais, de gênero, etc. e tal, com esses dois. Quando chega nessa época com o Pablo Vittar, a coisa está tão politizada, a coisa está tão enrolada, que assim, a quantidade de confusão que tem em torno disso é gigantesca. Só que quando você conhece um pouco da história do Pablo Vittar, você vai ver ali que a dimensão dos gêneros, etc. e tal, embora acho que ele se considera meio gênero fluido, né? Tipo, o gênero fluido é aquele que não tem, né? Uma hora vai para uma casa, vai para um lado, vai para o outro, alguma coisa assim. Ele não se importa muito com a coisa dos pronomes, como eu disse aqui, só quando ele está realmente vestido, né? Quando ele demora, ele mesmo assim, depois de eu ter demorado tanto assim, o mínimo que eu quero é que me chamem de ela, porque eu me transformei em ela ali naquele contexto. Né? E aí ele vai aparecer lá, né, revistas famosas, vai ser representante da comunidade LGBT, não sei o que, barari, bará. Então tem toda uma dimensão política que acaba também alavancando, vamos dizer assim, a carreira do Pablo, no qual ele se sente pertencente, se sente um representante, de uma maneira, me parece, muito, muito genuína, né? Mas é um contexto muito diferente daquele de outros artistas como ele. O que é interessante, assim, se você pegar a história do Pablo Vittar, não tem um documentário dele ainda que eu saiba, né? Mas quando você pega a história do Pablo Vittar, talvez não seja muito diferente do processo da Anitta, né? De mirar naquilo que quer e de ir atrás, né? Independentemente de talentos, de qualidades. Da música, da sua dança, etc. e tal. Uma coisa que eu acho interessante de chamar a atenção é que por que o Pablo, ele tem uma irmã gêmea, inclusive, o Pablo. Por que ele escolhe ser uma drag queen? E ele diz, né, que ele começou a se interessar pela arte justamente assistindo um reality show da RuPaul. Né? O RuPaul é um drag queen famoso dos Estados Unidos, tem um reality show que eu acho que também está na Netflix. E ele começou a assistir aquilo ali e aquilo o influenciou. Ele escolheu aquilo. Né? São as referências para ele. Inclusive a Anitta chegou a fazer participou como jurada, acho que de das temporadas desse RuPaul e cita o Pablo Vittar no programa e tal. Então ele tem esse molde, esse modelo que veio desse reality show. E é aqui que eu entro num aspecto em comum
é dos três. Quer dizer, por que o Neymar quer ser jogador de futebol? Por que a Anitta quer ser essa popstar, né? E o Pablo quer ser esse drag queen, mas também essa popstar. Porque nós estamos dentro de um mesmo contexto cultural, no qual os modelos são basicamente os mesmos para todo mundo, né? Não tem menino no Brasil, ainda hoje, que não passe pela cabeça o sonho de ser um jogador de futebol. Não teria como um menino do século XIV querer ser isso, porque não existia futebol naquela época. Mesmíssima coisa querer ser a Madonna, ou querer ser a Mariah Carey, que era o grande modelo da Anitta no começo. Não era o único, mas era o principal. A Madonna também entra, mas mais a Mariah Carey em termos de cantora, né? Também no século XIV não existia esse universo da indústria pop, né? Essas três personalidades, essas três pessoas só são o que são porque os modelos que eles conhecem, né, e que os atrai, e através deles eles vão se modelando até se tornarem semelhantes e aos poucos começar a se tornarem quem são. Então, quando você pega um Neymar no começo, todo mundo fala, pô, Neymar lembra um pouco do, sei lá, do Pelé, tem um pouco do Garrincha, tem um pouco não sei o quê. Aos poucos, já não é mais o Neymar que se parece com os outros, são outros jogadores que vão ser parecidos com o Neymar. Mesma coisa com a Anitta, ela começa parecida com a Mariah Carey, ela parecida, sei lá, com a Beyoncé, parecida com a Shakira. Chega uma hora em que a Anitta que vira o modelo. O Pablo Vittar é a mesma coisa. Estou chamando a atenção disso porque quando a gente fala de formação da personalidade, né, nós não somos tão racionais como a gente pensa. O processo de modelagem, ele acontece ainda que você não se dê conta. Os pais são modelos, professores são modelos, e esses grandes considerados famosos, artistas, etc. e tal, hoje em dia tem os youtubers, os influencers, são modelos. Eu não digo modelo de carreira, eu estou dizendo modelo de pessoa. De pessoa. E é por isso que quando você olha para os modelos que nós temos hoje em dia, os modelos são modelos de pessoas bem-sucedidas, com carreiras de sucesso, que tem dinheiro, que tem fama, que tem reconhecimento, que tem um legado para deixar. Mas quando você olha mais de perto, você vai ver que muitas vezes existe ali uma conquista, que é aquela conquista, aquela coisa do Cidadão Kane, do filme do Cidadão Kane. É o grande arquétipo disso tudo. Tá, ok, ganhei tudo isso. E no final das contas, de que vale tudo isso? De que vale, né? Ter conquistado todas essas coisas, realizado todas essas coisas, se talvez eu seja mais sozinho, mais solitário, mais sem conexões, mais falta de sentido quando eu não tenho essas coisas. Como é que faz? Quando você escava, quando você cava isso, né, essas personalidades, né? Talvez não nesse exato momento, se for falar com o Neymar agora, com a Anitta, com o Pablo Vittar, você não vai encontrar nenhuma dessa solidão, não vai ter nada disso. Vão estar sempre rodeados de pessoas, cheio de trabalho, cheio de coisa, não vai ter nada. Eu tô falando de uma coisa que vai assim, que eles vão meio que administrando, Neymar com os parças, né? A Anitta com o universo da sua família, o Pablo eu conheço muito pouco para falar a respeito disso, me interessou colocar aqui, porque esse modelo, que no final das contas eu estou tentando apontar aqui, ele é tão comum que não importa o gênero que você tem, se você é homem ou se você é mulher, perceba que esse modelo de realização não tem a ver com sexo, com gênero, tem a ver com construir uma carreira, né? Construir um processo no qual você seja uma pessoa grandiosa, que deixe um grande legado. É o grande modelo que todo mundo meio segue. Muitas das dúvidas vocacionais que as pessoas têm, muitas das frustrações existenciais que as pessoas têm, não vêm da frustração pessoal dela com ela mesma e com a sua vida. Vem do fato de que ela não se sente à altura de algum modelo que às vezes inconscientemente ela ainda tem para se julgar. Né? Fala, poxa vida, no fundo, às vezes é doloroso, mas no fundo eu queria ser... Poxa vida, queria ser famoso, no final das contas. É isso, eu queria ser rico. Né? E não fui. Isso não significa que você é infeliz ou não. Significa que às vezes você só está olhando para esse espelho, né? Daquilo que você não conseguiu, não para aquilo que você de fato construiu. Quando a gente olha a personalidade humana, por mais teorias que a gente tenha, ainda assim, se você pegar, sei lá, vamos pegar linguagem simbólica, Bíblia, por exemplo. Né? O ser humano, quando é criado, ele é criado como? A imagem e semelhança. Na Bíblia é imagem e semelhança de Deus. Só que como Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente pode escolher ser imagem e semelhança de outra coisa que não Ele. E de certo modo, talvez a vida humana seja exatamente isso. Você ir tateando entre imagens e semelhanças com aquilo que não é Deus até você se dar conta que, meu Deus, eu preciso imitar Deus. Né? Por isso que os cristãos têm a imitação de Cristo. Né? Esse é o grande molde, esse é o grande modelo. Quando você tem de fato esse modelo, perceba que nós estamos a léguas de distância desse modelo de uma pessoa muito bem realizada.
de uma pessoa que tem muito sucesso, de uma pessoa que ela é muito rica. Quando você só tem este modelo, a chance de você ser uma pessoa frustrada na vida é gigantesca. Porque às vezes você não se dá conta que você está tentando realizar um modelo que às vezes nem deveria ser o seu. Que você deveria ampliar mais o leque dessas possibilidades de modelagem. Mas às vezes a gente não se dá conta. Então, quando eu tenho dando o curso, que aqui eu só dei uma palhinha, não sei se vai ser o suficiente para deixar isso claro, mas tentei pelo menos, depois de falar muito sobre formação da personalidade, sobre o processo das camadas da personalidade como etapas da vida humana, eu vou demonstrando o quanto, né, a vida, né, a construção da personalidade do Neymar, da Anitta e do Pablo Vittar se encaixam perfeitamente naquilo que é a tal da jornada do herói, por exemplo, que é utilizado para roteiros de cinema, para uma série de romances de literatura hoje em dia, né, que seguem sempre mais ou menos o mesmo script, digamos assim, né, os mesmos arquétipos. Né. Nós estamos todos dentro disso. E a teoria das 12 camadas, ela não deixa de ser uma teorização desse modelo. Porque quando você vê a dimensão das 12 camadas, você vê que à medida que você cresce, que você se torna mais uma personalidade cada vez maior, você vai ver que até chegar na camada 12, que seria uma camada de ordem espiritual, uma figura como Gandhi ou Jesus Cristo, por exemplo, você tem antes dela uma camada da grandiosidade, do grande legado histórico que você deixa a partir da sua personalidade. O exemplo que é dado na teoria é o próprio Napoleão Bonaparte, mas a gente poderia dar outros N exemplos. Quando você olha para o Neymar, quando você olha para a Anitta, quando você olha para o Pablo Vittar, aquilo que eles querem ser é ser essa dimensão. Depois de conquistar tantas coisas, o que falta? Deixar uma grande marca, um grande legado. Então, se eu pegar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que continua a jogar porque ele quer bater tudo quanto é recorde, que é para ser o cara mais foda do mundo, para entrar para a história. Existe aí uma ambição, uma motivação que na teoria das camadas a gente vai ter que botar lá para cima, né, nessa camada 11. E isso tem uma série de consequências e de implicações. A teoria das camadas ela é uma teoria que olha muito para este modelo de personalidade humana que é muito típico do homem contemporâneo do século XX. Dessa coisa meio de construir, né, a sua carreira, de construir uma grande personalidade no sentido mais da persona, né, do que da pessoalidade efetivamente falando. Faço o estudo de casos desses três justamente para mostrar, então, que existe um modelo que está aí. Querendo ou não, ele tem alguma força porque ele é muito forte, muito presente na sociedade como um todo. Hoje em dia, quantas pessoas não começam um canal no YouTube, no Instagram, etc. e tal, se modelando em pessoas que têm muito sucesso nos seus canais. Porque ninguém quer se modelar para o cara que só tem 3 views no YouTube, né? Que é sempre ser o cara que todo mundo meio que segue aquela linha. E isso pode dar uma série de frustrações lá na frente. Né? E por isso mesmo no curso, então, eu não paro aí os estudos de caso. Na sequência eu faço um estudo de caso também do Buda, por exemplo, e do próprio Jesus Cristo, para mostrar o quanto muda a forma de se olhar para a formação da personalidade, para o desenvolvimento, para as etapas. Né? Como isso, às vezes, pode modificar, inclusive, a forma como a gente observa essas teorias. Perdão, essas teorias sobre formação da personalidade. Enfim, já fui longe demais. Se você ficou até aqui, espero que tenha sido minimamente útil para você e te agradeço imensamente se você se inscrever no canal, deixar o seu like, espalhar o vídeo para outras pessoas que talvez possam curtir aquilo que eu estou falando aqui. Fico por aqui, até a próxima.